Olá, alunos! Agora a gente vai começar a nossa terceira aula do sétimo ano aí do primeiro bimestre, né? Então a gente viu na nossa primeira aula a organização política, divisão regional do território brasileiro. Na nossa segunda aula a gente viu características do território brasileiro e começamos a estudar o período das grandes navegações que permitiu a formação do território brasileiro. Agora a gente vai dar continuidade a este assunto. Então, a gente vai começar falando da ocupação da América pelos europeus. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo saiu da Espanha à procura de uma rota que o levasse até as Índias. Índias era, de uma maneira geral, chamado a região ali da Ásia, aonde se ia buscar as especiarias que eram tão valorizadas na Europa. Essa região de grande interesse para os europeus era o objetivo da viagem do Cristóvão Colombo. E aí o que acontece? Cristóvão Colombo, então, ele ia fazer uma circunnavegação. Em vez de ele contornar a África para sair na Ásia, ele ia na direção contrária, girar o globo até sair na região do Pacífico e chegar lá na Ásia. Entretanto, ele chegou no continente americano. Essa descoberta de novas terras pelos espanhóis despertou o interesse de Portugal, que passou a reivindicar da Espanha os direitos explorados. Os portugueses alegavam que desde o início do século XV, eles já realizavam viagens marítimas pelo Oceano Atlântico, contornando ali a África e todo o sul do Oceano Atlântico, com também o objetivo de alcançar as Índias, contornando ali a África pelo Oceano Atlântico. Então o que acontece? Os dois países então começaram a disputar os territórios recém-descobertos da América. Para evitar uma guerra entre os dois países, em 1494 foi assinado, então, o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Era um tratado entre Portugal e Espanha que determinava que todas as terras já descobertas e as que viessem a ser descobertas, seriam, se fosse a oeste de uma linha imaginária localizada a 360 léguas do arquipélago de Cabo Verde na África, pertenceriam à Espanha. Se as terras descobertas, o que viessem a ser descobertas, fosse a leste dessa linha imaginária, pertenceriam a Portugal. Então esse foi o Tratado de Tordesilhas, o tratado entre Portugal e Espanha, dividindo as novas terras descobertas. Então ele foi um importante marco que mais tarde definiria os limites territoriais que daria origem ao Brasil. Aí o que acontece? A partir dessa divisão, então, para garantir a posse dos territórios na América, que pelo Tratado de Tordesilhas pertenceriam a Portugal, em 1500 o governo português organizou uma expedição, comandada por Pedro Álvares Cabral, onde o objetivo dessa expedição era estabelecer feitorias na África, ao longo do litoral africano, e tomar posse das terras portuguesas estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas. Aí começa a formação do território brasileiro. Você tem aí a área de verde e a área de ocorrência de pau-brasil, que a gente vai ver depois, e o território rosa é o território espanhol, o território amarelo é o território português. Mas o que acontece? Você acha que isso ficou barato? Obviamente que não. Outros países europeus foram questionar por que somente Portugal e Espanha poderiam se apossar das terras do continente americano. Então França, Inglaterra, Holanda foram países que questionaram, Portugal e Espanha questionaram o Tratado de Tordesilhas e começaram a fazer também uma série de navegações para tomar posse do território, aonde existia a ideia de que o primeiro a chegar no território e tomar posse passaria a ser o dono daquele território. Então houve muito questionamento de outros países europeus em relação ao Tratado de Tordesilhas. A gente vai ver algumas questões dessa mais para frente. Depois da chegada dos portugueses ao território que hoje é o Brasil, o Portugal então começou a ocupar efetivamente esse território. Então o que acontece? O território brasileiro, como conhecemos hoje, começou justamente no período colonial a partir da apropriação desses territórios que eram ocupados por diferentes povos indígenas. Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, tinha diferentes povos que nós chamamos de povos indígenas ou povos nativos que já habitavam aqui o nosso território. Obviamente que esses povos indígenas, à chegada desse território, alguns povos reagiram de forma mais hostil e outros não. E aí o que acontece?
Principalmente próximo ao litoral, os portugueses acabaram expulsando esses povos indígenas ou escravizaram esses povos indígenas, né? Obviamente que foi um processo sangrento, ou seja, houve muitos conflitos. Os indígenas não deixaram que isso acontecesse sem uma determinada resistência. Só que devido às armas, devido à organização dos povos europeus que aqui chegaram, os portugueses, né, houve uma disseminação muito grande dos indígenas. Então a expansão territorial da América Portuguesa, como a gente está percebendo, foi marcada por conflitos sangrentos e pelo extermínio de milhares de indígenas. Acredite-se que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, haveria estimativas entre 2 milhões a 5 milhões de indivíduos pertencentes a diferentes tribos indígenas com diferentes culturas e diferentes línguas. Aí o que acontece? Portugal, então, nos primeiros 30 anos, da chegada de Pedro Álvares Cabral até 1530, ali, Portugal não achou muita coisa interessante aqui no território que é do Brasil, não. E aí o que acontece? Começou então, Portugal ainda estava interessado no comércio com as Índias para levar as especiarias para a Europa. Só que esse comércio começou a entrar em decadência. E os territórios dos portugueses aqui na América, né, eram atacados por outros povos europeus que não reconheciam a soberania de Portugal e Espanha. Então, por exemplo, os franceses chegaram a invadir a hoje onde é o estado do Rio de Janeiro, né, reivindicando parte do território ocupado pelos portugueses para a França. E aí a primeira ação de Portugal para evitar essas invasões estrangeiras, principalmente dos franceses, e administrar essas terras recém-conquistadas, Portugal em 1534 criou as capitanias hereditárias. Portugal já tinha uma experiência com capitanias hereditárias nas Ilhas dos Açores, né, e em colônias que Portugal tinha na África. E aí trouxe esse modelo de capitanias hereditárias para cá. Então, o que são as capitanias hereditárias? São enormes lotes de terras concedidos pela coroa portuguesa, pelo rei de Portugal, a seus donatários. Então, eram pessoas que recebiam a posse da terra aqui na América, no território colonial português, né? E através da posse da capitania, essa pessoa tinha amplos poderes políticos e administrativos. Então a capitania hereditária ela começava no litoral do Oceano Atlântico e ia até a linha do Tratado de Tordesilhas. As longas distâncias entre as capitanias e as dificuldades de comunicação e transporte, principalmente com Portugal, contribuiu para impossibilitar uma unidade política. Então, os donatários tinham bastante autonomia para administrar a capitania, tinha pouca interferência de Portugal devido à dificuldade de comunicação e transporte, né? Tornando o poder político na América Portuguesa bastante dividido e desarticulado. E isso não dava o retorno esperado que a coroa portuguesa queria na exploração das terras aqui onde hoje é o Brasil. Então, na tentativa de limitar esse poder dos donatários e a coroa portuguesa de estabelecer um controle maior sobre esse território colonial aqui nas Américas, a coroa portuguesa criou em 1548 o governo geral com sede em Salvador. Esse governo geral seria o quê? Teria um governante geral que responderia direto ao rei em Portugal. E Salvador seria uma espécie então de capital da colônia, né? Nesse sentido. Então, o que o governador geral tinha que fazer, né? Ele tinha poderes, na prática, quase limitados, mas sua autoridade estava restrita à sua própria sede. O poder continuava fragmentado entre as capitanias hereditárias. Não resolveu ali muito o problema, né? Então, esse aí é um mapa antigo, olha que bacana, esse aí é um mapa antigo mostrando a divisão das capitanias hereditárias. Você pode perceber aqui a linha do Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias marcadas aí neste mapa antigo que eu peguei aí da internet. A gente tem este mapa que vai mostrar pra gente uma ideia melhor, né? Então, em rosa, o território espanhol, e aqui a divisão das 14 capitanias hereditárias aqui, né? Esse modelo não é um modelo que deu muito certo. Das 14 capitanias, só duas tiveram força econômica, conseguiram sobreviver bem e se desenvolver. Que é a capitania aqui, uma pequena, que é o sul de São Vicente, a capitania lá de Pernambuco, né? Aqui a gente tem um outro mapa mostrando aqui
né, o governo geral dividido na repartição sul e repartição norte, e aí as capitanias hereditárias iam mudando, né? Aquele que não tivesse condições de desenvolver a capitania hereditária devolvia para a coroa portuguesa, teve capitanias hereditárias que foram fundidas. Aqui já é mais para frente as capitanias hereditárias marcadas aí. Agora a gente vai ver um momento, né, da expansão do território brasileiro. É quando o Brasil começa a ganhar novas feições, ainda enquanto colônia, depois do que aconteceu de uma expansão para o oeste a partir da União Ibérica. Então, primeiro vamos entender o que foi a União Ibérica. A União Ibérica foi um momento em que Portugal ficou sob domínio da Espanha, né, ocorrendo a expansão para o oeste do que viria a ser o território brasileiro. É o que acontece. O Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária, ela foi ignorada, porque como houve um vazio de poder em Portugal e o rei da Espanha assumiu o trono também português, juntando Portugal e Espanha sobre o mesmo domínio, o que acontece? As colônias também, agora todas da América do Sul e parte da América do Norte, se tornaram tudo a mesma coisa. Com isso, o tratado foi ignorado. Então, várias pessoas começaram a atravessar a linha do Tratado de Tordesilhas em direção ao oeste, né, para o interior da América do Sul. E aí o que acontece? Essas áreas acabou se confundindo, permitindo ali o deslocamento de pessoas de uma área para outra. Com o fim da União Ibérica, que demorou aí 60 anos, os portugueses retomaram o controle sobre suas terras nas Américas. Só que agora ficou um problema, porque ficou tudo bagunçado, já que muitos colonos que aqui estavam atravessaram ali a linha do Tratado de Tordesilhas. Opa, desculpa, voltando aqui. Então vamos lá. Aí o que acontece? Nessa confusão começou a ter ali uma disputa, né? Como é que vai ficar agora o limite entre as colônias da Espanha e as colônias de Portugal? Então, em 1750, ocorreu o chamado Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha, dando posse definitiva aos territórios conquistados pelos portugueses durante a União Ibérica. Então foi aquele momento ali. Por quê? Muito porque Espanha não estava muito interessado na região que hoje ali é Mato Grosso do Sul, né? Aquela região ali. Espanha estava mais interessada aonde hoje é Bolívia, Peru e Argentina, onde ela extraía ouro e prata. E aí foi feito este acordo então. Após a independência do Brasil em 1822, quando o Brasil se torna império, a definição dos limites do território brasileiro ocorreu de forma mais intensa por meio de acordos, já que agora toda a América do Sul se tornou independente de Portugal e Espanha. O Brasil se tornou independente em 1822, Uruguai em 1828, Argentina em 1816, 1820. Então naquela época todo mundo se tornou ali independente. E aí, para organizar agora que são países, não são mais colônias, foram feitos ali acordos e tratados, inclusive com alguns conflitos, para organizar ali. A partir da República, que se deu em 1889, né, a diplomacia brasileira aproveitou a expansão para o oeste, né, e resolveu algumas questões de fronteira que ainda existia da época do Império com alguns acordos, como por exemplo a questão do Acre, que pertencia à Bolívia e passou a pertencer ao Brasil. Já em 1940, o Brasil já tinha todos os seus limites territoriais estabelecidos, como a gente conhece o Brasil hoje. Então, por exemplo, aqui é um mapa bastante antigo, mostrando já aqui a divisa da onde vinham os territórios portugueses. Aqui a gente vai ter um mapa mais atual, né? A área de amarelo ali é a área original da colonização portuguesa aqui na América do Sul, formando o Brasil. A área de laranja e a linha aqui é o Tratado de Tordesilhas, como vocês estão vendo. Já a área de laranja é a área que passou a ser de Portugal no Tratado de Madrid de 1750. Toda essa área de laranja aqui ocupada por colonos de origem portuguesa, que ao ocupar essa área, no Tratado de Madrid, essa área foi cedida pela Espanha para Portugal, depois de resolvido o conflito, depois da União Ibérica. Tá joia? Estamos encerrando então essa nossa terceira aula, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like aqui no vídeo, escreva nos comentários a dúvida que você tem, a sua sugestão, a sua crítica, e depois eu respondo lá. Um abraço.